Pega a Bíblia aí. Neemias, capítulo de número 8. Livro de Neemias, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo. Neemias, capítulo de número 8. A partir do primeiro versículo. Fácil de encontrar, né? Glória a Deus. Para quem tem dificuldade, fica entre Gênesis e Apocalipse. Aí você consegue encontrar aí nesse meio aí, nesse bolo aí. Neemias, capítulo de número 8, verso de número 1 em diante. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia está: Esdras leu o livro da lei diante do povo. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Para quem ainda não tem nome para seus filhos, está aí uma sugestão de alguns. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Mais algumas sugestões. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que todo o povo entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês.
Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em tua presença nos encontramos uma vez mais para ser gratos a ti por esse tempo de louvor, de adoração, de gratidão àquele que vive eternamente. Mas agora queremos ouvi-lo por intermédio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É com temor e tremor que rogo a ti a graça do Senhor para cumprir mais essa tarefa. E esta palavra que a mim foi revelada no secreto, agora possa ser revelada em público, para que o teu povo possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Repreenda todo espírito de distração. Dissipa agora, em nome de Jesus, todo espírito de confusão. Que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa operar e coordenar esse tempo de ministração da tua palavra. A ti eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode glorificar a Deus, pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu creio que nós estamos em dias de despertamento espiritual. Quem concorda comigo, levante uma das suas mãos. E não se trata apenas do que temos ouvido, visto e testemunhado, no que tem acontecido na Universidade Asbury, nos Estados Unidos. É bem verdade que, de alguma maneira, o movimento que ali ainda está acontecendo, começou na quarta-feira da semana retrasada. Este mesmo movimento está despertando a vida de muitas pessoas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Eu confesso que particularmente estou muito mexido com o que tenho visto acontecer naquela universidade. Na quinta-feira, especialmente, ao saber que o culto estava ao vivo, eu coloquei em meu lar e declarei ao Senhor que este culto que lá está acontecendo possa começar a acontecer aqui no meu lar. E mesmo não entendendo o inglês, já confessei a vocês que não falo inglês, conheço muito pouco da língua, mas eu percebi no Espírito que, de fato, quem está movimentando aquele despertamento não é outro a não ser o Espírito Santo. O meu coração se quebrantou e eu já comuniquei aqui a vocês o quanto essas coisas mexem comigo. Eu, ao longo da minha trajetória cristã, sempre fiquei muito curioso com os despertamentos que ocorreram ao longo da história da cristandade. O quanto Deus fez através da vida da igreja. É claro que a começar no livro de Atos dos Apóstolos, mas após o último capítulo do mesmo livro, o Espírito Santo continuou operando ao longo da história. E eu sempre fui amante para entender esses movimentos que aconteceram. Já li sobre o movimento de Pedro Valdez, também conhecido como o movimento dos valdenses. Estudei sobre os pré-reformadores, como John Huss, que foi talvez um dos grandes ícones para começar esse movimento da reforma. Também lendo sobre a vida de Martinho Lutero, que é talvez o principal personagem que trouxe à luz a reforma dita protestante no dia 31 de outubro de 1517, onde ele cola na porta de sua igreja em Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, e a partir dali acontece uma cisão, e muitas igrejas ditas protestantes nascem a partir desse movimento. Eu estudei sobre o movimento puritano, o movimento pietista.
eu estudei sobre os despertamentos que aconteceram através de muitos homens e até mulheres, homens como, por exemplo, John Wesley, do qual eu e você somos fruto disso. No século XVIII, na Inglaterra, um grande despertar do Espírito através desse homem. Alguns historiadores chegam a dizer que em sua morte ele deixou um legado de 140 mil metodistas espalhados na Inglaterra e na América do Norte. Nos Estados Unidos aconteceu alguns, através de Charles Finney, alguns mais atuais, como o próprio Billy Graham, que você já ouviu muitas vezes de suas mensagens. Enfim, eu sempre fui um amante, um curioso dessas histórias, e isso sempre mexeu comigo. Li sobre livros que tratavam acerca do avivamento no país de Gales, na ilha Esfinge, até na própria Argentina. Ela conseguiu em algum momento da história sentir, presenciar esse despertamento. Li sobre a história de Paul Yong-Soo, lá em Seul, na Coreia do Sul. Ele já falecido, mas a sua igreja tem aproximadamente de 900 a 1 milhão de sul-coreanos. Há quem diga que é a maior igreja do mundo, em que a partir da década de 50, 60, ele se propôs a orar, a buscar, foi despertado pelo Espírito, e o legado desse homem permanece até os dias atuais. Então é algo que me chama a atenção, e quando eu ouvi falar do que estava acontecendo na Universidade de Asbury, confesso, o meu coração derreteu. Porque aquilo que eu lia em livros, aquilo que eu leio na Bíblia, o Antes começou falando sobre isso, Atos 2, que foi quando deu o start, onde tudo começou. O meu coração já se derretia a falar sobre isso, a ler sobre isso. Só que agora, ainda que distante geograficamente, me parece tão perto aquilo que até então eu havia apenas observado nas literaturas. Agora é real. Está acontecendo um despertamento. E a Universidade de Asbury tem sido palco para esse despertamento. Alguns que estão ali chegam a dizer que jovens de outras universidades estão indo àquele local e de igual modo estão sendo despertados pelo Espírito Santo. Estão levando essa presença até as suas universidades. E outras estão partilhando dessa mesma experiência. Alguns teólogos, homens que trafegam no entendimento dessas coisas, já chegam a mencionar de que se trata de um avivamento. Eu ainda tenho a minha cautela, eu não utilizaria o termo avivamento. Para mim está mais dentro da perspectiva do despertamento, o que não significa que não aponte para um avivamento. Porque avivamento se traduz não só numa mudança interna, mas essa mudança interna nos leva a transformações externas, ou seja, aquilo que eu recebo aqui dentro começa a se refletir a partir dos meus atos, a partir das minhas ações, e isso traz impacto no bairro onde eu estou inserido, na cidade onde eu estou inserido, no estado onde eu estou inserido, e por que não dizer no país em que eu estou inserido. Mas nós não podemos negar de que sim, acontecem sinais que apontam para um grande avivamento no século 21. Aquilo que é percebido lá, através da leitura da palavra, e para quem já viu, percebeu que é algo muito simples, não tem nada de sofisticado, é tempo de louvor, louvores que até você e eu conhecemos, só que na tradução para o português. E tempo de oração, que se reflete num momento de quebrantamento. As pessoas jogadas, no melhor sentido da palavra, no altar. Pessoas chorando compulsivamente. Vidas confessando seus pecados. Pessoas sentindo a mão do Espírito movendo dentro delas. Alguns estão dizendo que já está acontecendo curas. Eu vi um vídeo, e aí, amados, eu não quero entrar em detalhes porque a gente não sabe exatamente, mas o fato é que algo diferente está acontecendo ali.
E aí, amados, uma pergunta que fica, pelo menos para mim, é: será que o mesmo Espírito que está movendo as águas sobre aquela universidade é capaz de mover as águas sobre o nosso Brasil? Eu queria ser mais específico. Será que o mesmo Espírito que movimenta na Universidade Esbury é capaz de movimentar o estado do Rio de Janeiro? Eu queria ser mais específico. Será que o mesmo Espírito que está atuando nesta universidade tem poder para se movimentar na cidade de Porto Real? Eu queria ser mais específico. Será que o mesmo Espírito que está atuando lá em Kentucky, nos Estados Unidos, é capaz de operar em Freitas Soares? Eu queria ser mais específico. Será que o mesmo Espírito que está atuando sobre aquele lugar é capaz de movimentar você? A minha oração ao longo desses dias tem sido essa. E curiosamente, amados, antes mesmo de ter conhecimento do que estava acontecendo ali, o Espírito de Deus estava me conduzindo a orar nessa direção. E eu tenho ouvido testemunhos de outras pessoas que estão sentindo o mesmo soprar do Espírito. E aí eu consigo chegar a uma conclusão, Luciano, de que o mesmo Espírito que está despertando lá, começa também a despertar o povo aqui. Eu não sei se ainda é muito embrionário dizer isso, mas eu quero profetizar. Profetizar que a nossa igreja também vai experimentar esse movimento. A nossa igreja vai desfrutar desse movimento das águas que é proporcionado pela pessoa do Espírito Santo. O que eu quero profetizar nessa noite para início de conversa é que você vai ser tocado por esta presença que vai gerar despertamento espiritual. Quem recebe, levanta a mão e dá glória a Deus aí. A minha oração tem sido nessa direção. A minha oração é para que Deus possa despertar-nos como um povo que entendeu isso e está indo ao encontro desse manifestar de Deus. Eu tenho orado nessa direção. E eu acredito sinceramente que Deus está nos despertando para isso. É sempre bom relembrar do que fomos ministrados ao longo da semana profética. Quem esteve aqui na semana profética? Amado, que período extraordinário de Deus. A cada ano foi a nossa segunda edição. E Deus ministrou de forma muito intensa. Deus ministrou para a igreja como um todo, mas Ele também ministrou em particular para alguns. Ele ministrou algo poderoso. E certamente muitos do que aqui estão e que ouviram algo específico, particular, ainda queima dentro dela, ainda queima dentro dele. Esse fogo ainda arde dentro e é um começo, é um start do que está por vir. E eu, amados, acredito na palavra que é liberada, a palavra profética. Eu creio que Deus impetrou uma palavra sobre a nossa igreja, que a nossa igreja vai viver algo novo. E talvez alguns possam pensar, se for pessimista, pensaria assim: eu quero crer que você não seja. Mas alguns podem pensar: pastor está sonhando demais. Bom, isso é problema de pastor, irmão, porque se tem uma coisa que o pastor faz é sonhar. E eu não tenho problema em dizer isso, porque os grandes sonhadores da Bíblia viram coisas grandes de Deus acontecer. E eu creio num Deus que é grande, e sendo Ele grande, suas obras é na mesma proporção. Se Deus é grande, sua obra também é grande. E eu quero ser cooperador, quero ser coparticipante, quero ser coadjuvante. Eu não sei em que lugar eu estarei nesse mover. Eu não sei o que Deus preparou para mim nesse movimento. Mas nem que eu seja porteiro, eu não quero ficar fora desse soprar do Espírito. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu quero estar nesse lugar onde Deus movimenta. Eu quero participar daquilo que Deus já colocou na sua agenda. Eu quero ser coparticipante dos propósitos de Deus. Só que para tudo isso acontecer, talvez seja agora que você diminua o glória. Para que tudo isso aconteça, é inevitável
passar pelo lugar do constrangimento. Não há como negociar. Não tem como ser avivados sem que antes sejamos constrangidos. Não tem como queimar etapas. Não tem como pegar atalhos. Isso aqui é Bíblia, não é chapeuzinho vermelho. Não tem como tentar achar um outro caminho ou uma outra escolha. Pastor, mas aonde fica o livre-arbítrio? Depois que você já aceitou a proposta, o livre-arbítrio já acabou. Ou você acha que tem estoque de livre-arbítrio? Aquele que põe a mão no arado, ou seja, decidiu pôr a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Uma vez aceitando, você não tem mais a posição, a escolha, a decisão de escolher retroceder. Retroceder não é uma opção para nós. Vira para esse crente bonito que está do seu lado aí, porque ele já parou de dar glória há muito tempo. Fala para ele, fala para ela assim, olha, retroceder não é uma opção para você. Você não vai desistir porque não está como uma opção para você. Isso aqui não é Enem Gospel, A, B ou C, não, você já escolheu, você vai, ou se vai, nem que seja arrastando, mas você vai, nem que seja empurrando com a barriga, mas você vai, nem que esteja com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, abatido, entristecido, amargurado, angustiado, você vai, em nome de Jesus, mas você não vai ficar para trás. Quem entendeu, diga glória a Deus aí, porque não é uma opção para mim nem para você. Você já está nesse trem, querido, não dá para pular dele em movimento não, senão vai dar ruim para tu. Então vamos junto nessa pegada aí, em nome de Jesus. É um ajudando o outro e vamos caminhar. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, em nome de Jesus. Mas não dá para negociar os obstáculos que precisaremos passar. Um deles é o obstáculo do constrangimento. O texto proposto no dia de hoje fala sobre um dos momentos em que Deus gerou despertamento ao povo de Deus. Só para a gente se situar, esse momento em que encontra-se esse episódio, Esdras, o escriba, alguém que foi importante nesse processo de reforma, de restauração da espiritualidade do povo judeu. Vamos lembrar que aqui eles estão retornando para a cidade natal, depois de 70 anos cativos na Babilônia. Durante todo esse período, recebendo a cultura, tradições, religião relacionada à Babilônia. Agora, no capítulo 45 do livro de Isaías, verso 1, uma promessa se cumpre, quando Deus disse que levantaria o seu ungido, a Ciro, e ele seria o grande responsável de libertar o povo das mãos da Babilônia. E Ciro era da Pérsia, foi o primeiro rei desse grande império chamado Medo-Persa, o segundo maior império da Bíblia. O povo agora está retornando para a cidade de Jerusalém, e Deus levanta 2 homens, um deles, Neemias, contemporâneo de Esdras. Qual a sua missão? Reconstruir os muros em Jerusalém. E um outro, este citado aqui, Esdras, o escriba, um sacerdote, alguém que tinha a missão de também reconstruir, mas não a alvenaria, mas reconstruir a espiritualidade perdida no coração do povo. E ele toma uma decisão, e qual foi? Ele reuniu o povo, ele construiu um púlpito de madeira, ele pegou o rolo, o livro da lei, alguns intérpretes creem que foi o livro de Deuteronômio, e a partir das 6 horas da manhã, dita aqui na Bíblia como a alva,
ele começa a ler o livro de Deuteronômio. E ele lê o livro durante 6 horas, de forma aí, nos dias de hoje, o que tinha de crente reclamando, mas só soltei, não vou entrar nisso agora. 6 horas lendo as Escrituras. Durante 7 dias, 6 horas todos os dias, a partir das 6 da manhã até o meio-dia, Esdras pegava o rolo de Deuteronômio e lia a lei de Deus. Você sabe o que começou a acontecer? Convulsões de choro, pranto, lamento. E por que o povo estava lamentando? Porque quando Esdras lia a lei de Deus, eles se identificavam que estavam distantes de Deus. Aquilo foi cortando eles por dentro. Aquilo foi mexendo, trazendo constrangimento. E o choro era inevitável. O choro vinha acompanhado de uma contrição e um quebrantamento profundo. E eles então começam a sentir aquilo que o autor de Hebreus diz no capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus corta a gente por dentro. A palavra de Deus vai cortando de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. Porque esta é a intenção da palavra. Ela nos põe do lado do avesso. Aquilo que está escondido passa a ser revelado pelo poder da palavra. A palavra é o martelo que esmiuça a penha, isto é, ela bate, e bate, e bate, e bate, e bate. E por que ela é importante para o início do despertar? Porque não há despertamento se não for via palavra de Deus. Pela pregação da palavra, as pessoas precisam se conscientizar de que estão em perigo. É por isso que os temas da Bíblia são pouquíssimos. O repertório dos profetas eram poucos no que se refere às suas mensagens. E talvez a mais clássica e a mais importante é aquela que João Batista disse no capítulo 3, verso 2 do Evangelho de Mateus: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Não tem despertamento se não tiver uma palavra que nos leve ao arrependimento. Se você é alguém que gosta de ouvir palavras adocicadas, palavras que inflam o seu ego, palavras que arranquem apenas lágrimas dos seus olhos, do tipo, calma, não importa do jeito que você está, Deus vai fazer uma obra linda. Não que eu duvide disso, mas antes dessa obra linda acontecer, existe uma obra mais amarga que antecede essa obra linda, que é rasgar a gente por dentro. Quem nota o repertório de mensagens de Jesus, percebeu que ele sempre falava nessa direção. Jamais negociou. E aqui eu encontro algo muito importante, irmãos. Se queremos ser uma igreja despertada, precisamos ser uma igreja amante da palavra. E não é qualquer tipo de palavra, não é qualquer mensagem. Eu tenho dito isso aqui para vocês, vai doer, eu sei que vai latejar na sua cabeça, mas eu vim aqui para isso, trazer mensagens que gerem arrependimento. Ei, se você está em pecado, cuidado, você está em perigo. Você precisa reavaliar a sua conduta, você precisa rever seus passos, porque Jesus está voltando, e se Ele voltar, será que você vai? Honestamente, você escuta isso por aí? As mensagens hoje são mais coaches, são mais personalizadas.
são mais específicas para atender um público A ou B. Não podemos negociar a veracidade da mensagem. Não podemos negociar a verdadeira mensagem deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como negociar. Se estiver em pecado, reveja, volte para Jesus. Foi o que Esdras começou a fazer. E há um fato curioso, a título de conhecimento, para que você possa guardar. O povo já não falava mais hebraico. O povo agora falava aramaico, ainda que elas vêm da mesma raiz, mas existem palavras diferentes. E o hebraico deixou de ser falado nesse período de 70 anos em que eles permaneceram na Babilônia, tendo em vista que na Babilônia falava-se o aramaico e não o hebraico. Então eles adotaram a língua hebraica, por isso que no tempo de Jesus se falava hebraico, aliás, aramaico. O hebraico só era falado em ambientes de rituais. Na hora da leitura das escrituras, na hora de uma impetração de palavra, era usado o hebraico. Esdras era escriba, era um intelectual da época, era um estudante das escrituras, então conhecia bem o hebraico. Apenas ele tinha conhecimento, ele e os levitas. E aí, enquanto ele lia em hebraico, os levitas traduziam o hebraico para o aramaico. E enquanto o povo entendia, eles começavam a chorar compulsivamente. Aqui tem um dado muito importante. Se queremos despertamento, precisamos ter alegria na palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é que nos torna bem-sucedidos. Josué capítulo 1, verso 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, então prosperará o teu caminho e prudentemente o conduzirás. A palavra é alimento para a nossa alma. Jeremias 15, 16, achando as tuas palavras, logo as comi, e elas serviram para mim de paz e alegria no meu coração. Você precisa amar a palavra de Deus. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante que antecede ao despertar: tempo de oração. Não dá para negociar, irmãos. Eu tenho dito aqui, pouca oração, pouca oração, muita oração, nenhuma oração, não tem como negociar. Eu sei que talvez você não gostaria, pô, feriadão, pastor, queria tanto uma palavra para me dar ânimo para segunda-feira. Não, o cardápio é um só. Então já vai preparando aí, vai comendo com alegria, não olha para mim de cara feia, porque eu vou saber que Jesus está falando com você. Já vou logo identificar, ah lá, pegou Jesus, pegou. Está me olhando de cara feia, está doido para me enforcar, já sei, tu falou o coração. Recebe a carapuça porque ela vem no teu número. É teu e de mais ninguém. Não fica falando assim, pô, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Se era para fulano estar aqui, Jesus ia trazer ele ou ela. Ele trouxe foi tu, segura a tua viola aí, vai dando glória a Deus. Ai, meu Pai eterno. Tempo de oração, irmãos. Orai sem cessar. Uma igreja que não ora é uma igreja frágil. Uma igreja que não ora é facilmente levada por ventos de doutrina. Uma igreja que não ora é facilmente seduzida por forças diabólicas. Uma igreja que não ora não tem discernimento, não sabe se aquilo é falso ou verdadeiro, porque não consegue entender. Uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada a ir para o inferno.
Por isso a oração precisa estar em ordem na vida do crente. E você precisa colocar na pauta do teu dia o seu tempo de oração. Por mais doloroso que seja ouvir isso, igreja, e eu sei que no final da mensagem você vai continuar me amando, porque você vai para o céu, em nome de Jesus, mas eu não posso me furtar de falar sobre essas verdades. Se você quer uma igreja coach, aqui não é o seu lugar. Se você quer uma igreja para trazer somente afago, este também não é o teu lugar. Se você quer uma igreja apenas para pregar aquilo que você quer ouvir, esse aqui não é o seu lugar. Aqui eu vou pregar, enquanto Deus me der força, aquilo que você precisa ouvir. Ainda que isso te rasgue por dentro. O tempo que você gasta reclamando, seria melhor utilizado clamando. Tira o ré e clama. Para de ficar reclamando da vida. Comece a colocar os pés da cruz. Porque se tem alguém que se movimenta na oração, esse alguém se chama Espírito Santo. Começa a colocar na presença dele para tu ver se as coisas não começam a se modificar. Porque tem coisa, irmão, que o homem não vai fazer por você. E talvez não é nem porque ele não queira, é porque ele não tem capacidade suficiente para isso. Mas eu acredito em alguém que pode mudar quadros, que pode alterar destinos, que pode recalcular rotas. Ele se chama Espírito Santo. Começa a orar para tu ver se a coisa não começa a acontecer. Oração. Se não tiver oração, não faz sentido. Terceiro, senão vai virar vigília. Daqui a pouco vai virar Esbore aqui também, né? A minha oração, em nome de Jesus. Só 2 glória a Deus. 1 aleluia. Só abrir um parênteses aqui que desceu agora, lembrei. Mas eu não posso me perder, né? Alguém colocou lá nas redes sociais, né? Tem gente que está pedindo para Deus fazer a mesma coisa que está fazendo no Esbore, mas quando o culto passa 1 minuto, fica olhando no relógio. Pô, esse culto está terminando tarde pra caramba. O culto lá está há 10 dias, não parou há 10 dias. Eu acho que o pessoal lá jogou o relógio no lixo. Mas enfim, foi só só joguei. Amém? Dá glória a Deus aí então. Amém. Terceira coisa importante, irmãos, que faz parte desse processo, confissão de pecados. Confessar os nossos erros, não guardá-los, não domesticá-los. Muitas vezes a gente ignora ou cuida deles como se fosse um animal de estimação. Pecado é para ser confrontado, irmãos. Pecado é para a gente começar a entender que ele é danoso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso de número 23... O salário do pecado é e o diabo paga em dia. Não está isso lá não, é eu que estou colocando. É na versão Rafael atualizada. O que está escrito lá, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que está lá no texto. Mas se tem alguém que quer pagar em dia, é o diabo, quando ele encontra alguém no pecado. Precisamos confessar os nossos erros. E aí fazer aquilo que Salomão disse em Provérbios. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Não é remorso de alguém que sabe que errou e chora porque errou. É confessar o seu pecado sabendo que ele traz dor e você nunca mais quer cometê-lo de volta. Nunca mais. Porque confissão de pecado tem que nos levar ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não faz sentido. E por último, para nós finalizarmos, só haverá arrependimento se houver quebrantamento e contrição. Você sabe o que significa isso na prática? É você colocar o seu orgulho na gaveta e reconhecer que você errou. Quebrantamento não é você jogar no colo dos outros as suas responsabilidades, é você assumir os erros que você cometeu. Hoje nós estamos vivendo dentro de um ambiente da síndrome de Adão e Eva. Conhecem essa síndrome? Eu vou explicar para vocês. Eva pecou, sim ou não?
Adão pecou, sim ou não? Quando Deus chegou na prestação de contas, Ele chama Adão. O que Adão diz? Me escondi, porque estava nu. Deus falou: quem disse para você que estavas nu? Porventura comeu do fruto que eu lhe proibi? Qual foi a palavra de Adão? A mulher que tu me destes. Deixa eu te explicar isso aqui. Ele colocou a culpa em duas pessoas. A primeira, em Deus. Era como se ele estivesse dizendo: eu não te pedi nada, quem me deu foi o Senhor. E a segunda, na mulher. Ele, ao invés de assumir a culpa, ele jogou para Deus, jogou para a mulher. Depois Deus vira para Eva, e aí o caldo também torna, porque Deus não negocia. Seja homem ou mulher, Ele vai chamar a atenção de igual modo. Ele e você, a serpente me enganou. Nem ela assume seu erro, e nem Adão assume o seu erro. Aí muitas vezes a gente ri de Adão e de Eva e fazemos a mesma coisa. Queremos colocar a culpa em todo mundo e não reconhecemos as nossas culpas. E vamos combinar? O que tem de gente PhD no assunto de colocar culpa nos outros não está no gibi. As pessoas sabem colocar culpa nas outras como ninguém, irmão. É ou não é verdade? Eu sei que não tem gente aqui assim, glória a Deus, aleluia. Só tem assim lá na igreja da China. Aqui não acontece não. Mas eu ouvi em outros lugares que isso acontece muito. Não reconhece suas culpas. A culpa é sempre de A ou B. Por que você não está na igreja? Porque eu não gostei da pregação do pastor. Por que você não está na igreja? Porque eu não gostei das canções que o ministério cantou. Por que você não está na igreja? Porque a irmã estava na porta e não me abraçou. Quando tu estiver lá com Deus, joga essa para Ele, para ver se cola. Amados, para de ficar jogando a culpa no outro, se quebrante-se, arrependa-te, reconheça seus erros. Se Deus quiser trabalhar com outro, Ele vai trabalhar no pessoal. Se Ele está falando é contigo que Ele quer trabalhar. Esquece as outras pessoas. É igual briga de marido e mulher, né? A gente ora aborrecido com a mulher. É ou não é, Elton? Ai, Jesus. Aí Jesus começa a falar com a gente. É ou não é, antes? Aí a gente fala assim: e quando é que tu vai falar com ela? Não é assim que a gente faz? Tá bom, eu vou lá, vou pedir perdão, mas e a hora? Qual é a hora que ela vai me pedir perdão? E como Deus é sábio, Ele não fica de papo furado com a gente, porque Ele tem muita coisa para fazer. Ele fala assim: o negócio é contigo, não é com ela. Eu estou contigo. É você que tem que se arrepender. A hora que eu quiser trabalhar nela, eu trabalho. Mas agora é contigo. Irmãos, eu sei que dói, mas não tem outro caminho não. Se você quer entrar no caminho do despertamento, você precisa ter quebrantamento e contrição no coração. Senão você não vai conseguir experimentar. E aqui eu finalizo dizendo algo muito importante, diante de todas as coisas que aqui citei. Se queremos experimentar essas coisas, como eu creio que no teu coração isso está desejoso, não tem como negociar esse caminho. Precisamos passar por tudo aquilo que é necessário nesse processo. Então, participaremos do despertar do Espírito nesse tempo, nessa geração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está disposto e está disposta a passar por esse processo, levante uma das suas mãos. Se você levantou as suas mãos, te aviso, foi registrado no cartório do céu. Foi selado no sangue do Cordeiro.
carimbado pelo selo do Espírito Santo. Pode ter certeza que haverá momentos de constrangimento, mas também haverá momentos de glória. Eu quero finalizar com um texto e aproveito e peço para que você fique em pé. Romanos capítulo 8, verso de número 18. Você sabe o que o apóstolo Paulo disse? As tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser manifestada. Conseguiram entender, não? Na hora que a glória vir, você nem vai lembrar dos dias de sofrimento, porque você só vai ter tempo para celebração. Você só vai ter tempo para celebrar, para festejar aquilo que Deus já tem preparado para você. Eu vou te falar algo que eu sei que vai arrancar um glória aí depois de todo esse tempo de constrangimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus já está lá no dia da festa, só está esperando você. Eu disse que ia arrancar um glória. Ele já está lá preparando tudo. Ele só está esperando você chegar. E o mesmo Deus que falou contigo no início é o mesmo Deus que estará contigo no processo, e é o mesmo Deus que estará contigo no dia da celebração. Se tem uma coisa que você precisa ter muito claro nessa noite, é que Ele em momento algum irá te abandonar. Ele vai te ajudar no dia do constrangimento. Ele vai te ajudar no dia da angústia, porque Ele é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Se alegre no Senhor, meu irmão. Se alegre no Senhor, minha irmã, porque Ele está com você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente, eu quero interceder por você, em nome de Jesus. Se essa palavra veio ao teu encontro, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pastor, eu estou doidinho para viver esse despertamento espiritual. Meu coração está desejoso. Eu quero partilhar disso na minha vida. Eu quero experimentar essa obra em mim. Eu quero fazer parte desse mover. Esse é o tempo que Deus nos dá, amados. O altar está franqueado. Sai do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar isso sobre você. Aleluia.